Na sexta-feira, no Geo Economia, eu comecei a ouvir o Arthur, eu falei, rapaz, eu não tinha pensado nisso em momento nenhum. E eu realmente recomendo demais pra vocês. Aqui tá um breve resumo, e depois eu fui no ChatGPT, porque o Arthur vai falar sobre isso, e depois vai trazer outros atores pra mesa, como a China, né, enfim, Rússia, toda a questão do Oriente, Europa, pra falar da Lei Genius, né, que é o Genius Act lá nos Estados Unidos, que é um negócio que ainda é mais amplo do que essa questão de criptomoeda e tudo mais, e, sei lá, novas formas do governo americano se refinanciar pra sair das garras dos bancos. Mas ele fez aqui um breve tweet falando assim, ó, a Lei Genius e a redução do poder dos bancos. Desde o fim do padrão ouro, o ciclo do sistema monetário é o mesmo. Os Estados Unidos emitem dólares para financiar sua expansão militar ou adquirir produtos produzidos em outros países. Esses países, superavitários, reciclam os dólares comprando título público dos Estados Unidos. Os dólares vão para os bancos, que então emprestam para as pessoas físicas ou empresas. Como os títulos públicos só podem ser vendidos em um mercado da dívida pública, e os bancos detêm os dólares que vêm de fora e os depósitos da população, eles impõem ao Estado o nível de juros para poder continuar financiando a dívida. Esse é o cenário que tem no mundo, basicamente. E o Trump não está satisfeito com isso. Só que com a Lei Genius, toda stablecoin terá de ser garantida por depósitos ou títulos públicos. Isso tirará as reservas dos bancos e migrará para as Big Techs. Com detalhe, ainda melhor. Via stablecoins, os países poderão trocar os dólares por stablecoins, é uma rede privada. Além disso, o alcance dos depósitos não é meramente dos que estão nos Estados Unidos, mas de todo cidadão no planeta que queira utilizar a stablecoin mexendo com os depósitos globais nos bancos. Na medida em que as stablecoins competem por fundos que normalmente podem ser alocados aos bancos, elas fornecem uma porta dos fundos para encaminhar depósitos bancários para a dívida do Tesouro, retirando enorme poder dos bancos. Trump financiará os gastos militares americanos, custo do Estado através da poupança individual global, respeitando a privacidade e liberdade dos indivíduos. Se funcionar, será a maior operação de desintermediação da história. Tweet meio complicado, ele tentou aqui resumir uma parte do que ele falou em mais de uma hora, e aí eu pedi ajuda ao novo pai dos burros. Mas antes, essa questão de juro, que é um problema no Brasil, é um problema na sua vida, você paga muito, todo santo mês, pra tentar ter uma casa, às vezes passa 30 anos e tu ainda tá devendo. Tu quer comprar um carro, tu não consegue financiar, porque também é um absurdo. E esse problema não tá só no Brasil. Juros longos disparam na Europa e nos Estados Unidos com preocupação fiscal. E tá tal preocupação fiscal no mundo todo. E o Arthur fala assim, ó, os bancos usam os juros como instrumento de sabotagem e extorsão dos governos. Foi um instrumento, junto com a repressão financeira, para retirar a soberania monetária do país. Por isso, a Lei Genius é brilhante e faz parte do confronto na batalha que o Trump enfrenta contra os bancos, né? Aí eu fui lá perguntar pro GPT, para trazer uma explicação que todo ser humano comum pode entender, e que eu acho que você fala, cara, realmente, o Trump aí colocou talvez um novo paradigma na mesa, uma nova forma de olhar pro próprio país, pro próprio Estado-nação. Aí eu fui lá, né? Falei assim, ô GPT, como a Lei Genius do governo Trump pode ser considerada como um caminho de libertação do Estado norte-americano, das garras dos bancos e de Wall Street, que no fim é quem manda no Fed? Aí ele fala assim, boa pergunta. Vou te dar uma resposta em camadas para que faça sentido histórico, jurídico e político. O que foi a Genius Act? Nos Estados Unidos sob Trump, houve propostas legislativas executivas ligadas à ideia de reindustrialização, nacionalismo econômico e tentativa de recuperar o controle das estruturas financeiras e produtivas. Embora o termo Genius Act não seja o nome oficial de uma lei de grande impacto no Congresso, o que circula em muitos debates políticos e acadêmicos é a linha de políticas de Trump para reduzir a dependência de Wall Street, forçar a repatriação de capitais e limitar a captura do Estado por interesses financeiros. Em essência, a narrativa é de romper com décadas de globalismo financeiro que deixaram os Estados Unidos dependentes tanto de grandes bancos quanto do Fed, dominado por esse ecossistema. Olha até os termos utilizados, né? Globalismo financeiro, que eu acho que não está tudo errado. É o sistema financeiro internacional, né? Vocês conhecem muito bem. Enfim, como isso se relaciona com a Wall Street e o Fed? O Fed, embora seja o Banco Central dos Estados Unidos, funciona de modo peculiar. É independente, formalmente do governo, mas a sua governança é fortemente influenciada pelos bancos privados, sobretudo de Nova York. Na prática, Wall Street exerce enorme poder sobre a política monetária, juros, liquidez e até sobre as crises vide 2008. Parece um cenário muito similar ao que acontece no Brasil. Uma lei ou política como a Genius Act poderia ser vista como um caminho de libertação por quê? Reforça a soberania fiscal e industrial. Em vez de depender do crédito barato dos bancos, o governo pode estimular a produção real e a reindustrialização. Reduz a hegemonia do dólar como mero ativo especulativo. Trump busca atrelar o dólar novamente à força produtiva dos Estados Unidos, não só ao sistema financeiro global. Diminui a intermediação de Wall Street. Ao incentivar investimentos diretos na economia real, reduz-se o poder dos bancos de definirem os rumos do país. Até aqui agora, eu consigo compreender que na cabeça de quem não entende profundamente de economia, muita coisa ainda não faz sentido, com exceção dessa última parte, que é a intermediação. É basicamente a emissão de títulos da dívida, que muitas vezes se fazem pelos bancos, que conseguem no final do dia dar uma arbitrada no valor dos juros. E o que o Trump está falando, assim, em termo muito básico, ele quer falar, você não precisa mais recorrer a um banco para comprar um título de dívida. Você pode comprar através aí, pensa o seguinte, você vai poder comprar através de criptomoeda. Todas essas stablecoins, essas mais, o STD, Bitcoin, tudo mais. O aspecto de libertação do Estado. A lógica é parecida com o que já se viu em outros momentos históricos, como o New Deal de Roosevelt, quando o Estado decide que precisa recuperar protagonismo na economia e não pode mais ser apenas um refém dos bancos centrais e seus acionistas privados. A lei ou a política Genius seria interpretada por alguns como a tentativa de recolocar o Estado como mediador entre a economia real e o capital financeiro, quebrar a lógica de que quem manda no Fed são os bancos e oferecer alternativas à financiarização extrema que concentra a riqueza em Wall Street, mas esvazia o interior do país.
Pensa, às vezes, até... Pensar, por exemplo, em empresa de saneamento. É muito vantajoso para uma empresa de saneamento investir na capital. Porque tem muita gente, é bem povoado, alta densidade demográfica, mas no interior você não ganha dinheiro lá. É uma coisa banco, cara. Às vezes o cara investir uma coisa, ter o dinheiro ali na capital zona para grandes projetos que vão gerar grandes retornos, pô, isso é bacana. Mas quem que vai querer emprestar lá pro pequenininho, rapaz? O cara lá, às vezes, que empresta, sei lá, 100 mil. Aí fica. E pensa o seguinte: você tem um dinheiro para emprestar. Imagine você. Você, enquanto ser humano, o que é que você prefere? Você tem 10 milhões para emprestar. Tu prefere emprestar esses 10 milhões para uma única pessoa que tu sabe que vai pagar e vai te pagar, sei lá, 10% de juro? Ou tu prefere pegar esses 10 milhões e emprestar para, sei lá, 100 pessoas que cada uma vai pegar 100 mil, mas tu vai emprestar a 12% com possibilidade do cara não te pagar? Como é que tu vai gerenciar essas 100 pessoas? Tu já parou pra pensar nisso? Se tiver problema, tiver que ligar, tiver que cobrar. Então, assim, não é vantajoso pro banco ficar tomando conta do pequeno, porque você tem que ter um monte de gerente, tem que ficar. Sabe, ninguém gosta de pobre. É sério, ninguém gosta de pobre. O cara gosta de bilionário. Você dá o dinheiro ali, faz pouca coisa, 2 ligações no dia, tá tudo resolvido. Poucos clientes, muito retorno. Aí eu continuo perguntando: vem cá, e como essa Genius Act conseguiria fazer isso? Como explicar isso para pessoas que não possuem conhecimento sobre economia? Aí vai me fazer uma analogia. Aí começa. Pensa nos Estados Unidos como uma casa bem grande. O governo é o dono da casa. O Fed e Wall Street são como síndicos e administradores externos que controlam o cofre, dizem quanto de dinheiro pode circular e até quem pode reformar os cômodos. O problema, esses síndicos não são neutros. Eles trabalham para os próprios interesses, ou seja, os bancos, não necessariamente para a família, né, o povo americano. A Genius Act seria como o dono da casa de Geno. Chega, eu quero tomar a chave do cofre e usar o dinheiro para melhorar a casa de verdade, não para enriquecer quem cuida do cofre. O que ele faria na prática, né? Versão simples. O Genius Act tinha 3 grandes movimentos. Primeiro, repatriar o dinheiro. Qual é a lógica do Trump? Forçar que grandes empresas tragam de volta os trilhões e trilhões e trilhões que estavam parados em paraísos fiscais. Esse dinheiro iria para investimento dentro do país, não para especulação. Pensa aí uma Apple da vida, tá vendendo iPhone no mundo todo. E ela vai ter, né, banco nesse mundo todo, ele tá no país, né, já pega esse dinheiro que tá sobrando, esse lucro, o Tim Cook tá nos Estados Unidos, ele vai querer gastar, ele vai gastar o dinheiro dele lá, mas ele não quer levar o dinheiro todo, porque quando ele levar vai ter que pagar o imposto de renda, é caro, deixa lá nas Ilhas Caimã, tipo isso. E o cara tá falando, não, irmão, tu vai ter que trazer teu dinheiro. Vou arrumar um jeito. E aí tu traz, tu gasta aqui. Favorecer a economia real, ou seja, esse dinheiro que entrar e o foco do governo estimular fábricas, tecnologia, infraestrutura, empregos, em vez de Wall Street lucrar apenas com papéis e dívidas. O dinheiro seria aplicado em coisas concretas. Reduzir a dependência do Fed. Se o governo arrecada mais e investe diretamente, ele não precisa pedir tanto emprestado ao sistema bancário. Isso enfraquece o poder que Wall Street tem de ditar as regras. Como explicar essa libertação? Bom, antes, os Estados Unidos eram como um carro onde quem dirigia era Wall Street. O governo só ficava no banco do passageiro pedindo para o motorista pegar leve. Com o Genius Act, o governo tentava voltar ao volante dizendo: esse carro é do povo, vamos dirigir para onde interessa a todos, não só para os banqueiros. A ideia central do Genius Act não acabava com o Fed nem destruía Wall Street, mas diminui a dependência estrutural. O Estado voltava a ter recursos próprios e condição de planejar sem viver de joelho para os bancos. E eu ainda senti que ainda não estava 100% claro. Porque assim, tá, mas de onde é que vem esse dinheiro no final do dia? E eu perguntei diretamente: mas me explica, GPT, como o Estado fará para obter esses recursos? Porque o dinheiro não pode brotar do nada. Não vai imprimir dinheiro. Não é esse o ponto? Pois bem, boa pergunta. E aí que tá o pulo do gato. De forma simples, o Trump aí e a turma dele desenharam 3 caminhos para obter recursos sem ficar totalmente refém de Wall Street e do Fed, né, das emissões de título de dívida. Primeiro, grandes empresas americanas, Apple, Google, Microsoft, etc., deixavam trilhões de dólares estacionados em paraísos fiscais para fugir de impostos. O Genius Act criou incentivos e penalidades para que esse dinheiro voltasse para os Estados Unidos. Sem incentivo, cara, você pune. E aí? Rapaz, ele tá pensando no país como um todo. Se já são trilionários, tá na hora de coçar o bolso. Resultado: uma parte significativa desses recursos poderia ser usada em investimentos, inovação e empregos dentro do país. É como se o governo dissesse: vocês ganharam dinheiro aqui, então tragam de volta para casa. Usem para construir, não para deixar parado em cofres, né, fora do país. Tem que ter estímulo, seja pelo amor, seja pela dor. Acabou essa historinha de deixar dinheiro parado, ganhar 15% sentado no sofá, né? O rentista brasileiro. Não tem espaço. Esquece o rentismo. Já começou daí. Crescimento da economia real. Quando o governo corta impostos estratégicos e investe em infraestrutura e indústria, o governo gera mais atividade produtiva. Isso significa mais arrecadação natural, via impostos sobre consumo, renda e produção, sem precisar aumentar a dívida. Se você ajuda um fazendeiro a plantar mais, você não precisa pedir empréstimo para comprar comida, ele próprio produz mais e sobra para todos. Redução da dependência do Fed. Hoje o governo norte-americano financia muito gasto público emitindo títulos da dívida nos bondes que são comprados por bancos e investidores, ou seja, depende de Wall Street. É de onde vem a maior parte do dinheiro. Se o país repatria o dinheiro, aumenta a produção interna, o governo precisa emitir menos dívida. Isso significa menos poder para os bancos e mais autonomia do Estado para decidir. Analogia: em vez de ficar pegando empréstimo no banco para pagar as contas, a família começa a ganhar mais com o próprio trabalho e a usar o dinheiro que estava esquecido em contas antigas. Em resumo, o Estado obtém recursos de 3 formas: trazendo de volta o dinheiro que estava escondido fora do país, fazendo a economia produzir mais e assim arrecadando mais naturalmente, e dependendo menos de empréstimos de Wall Street e do Fed. E aí? Trump comunista? Experimenta falar no Brasil.
limitação de remessas, de lucro e dividendo, né? De limitar, assim, remessa de capital posterior. Vixe Maria, aí eu posso ficar maluco com uma história. O meu dinheiro não vai poder ir para minha offshore sem eu ter que pagar um pouquinho a mais. Cria incentivos, seja pelo amor ou pela dor. Não, a gente pode ver com a quantidade de redução, sei lá, algum tipo de rebate aí, se o cara pega o dinheiro que ele tem de lucro e reinveste, você fala, não, vai ter uma coisa... Experimenta para ver a gritaria que vai ser na Faria Lima.